agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 1º de julho de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nossa convidada dessa semana é Vitória de Mesquita e Schwarzlauer de Castro Almeida, conhecida pelo nome artístico de Dread Hot. Ela é atriz, diretora e produtora de filmes pornô, além de influenciadora digital no delicado ramo do sexo e erotismo. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Antes de começarem a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e, portanto, nossa receita publicitária. Boa noite, Vitória. Desculpa por ter provavelmente errado o teu sobrenome em alemão. Boa noite, Breno. Boa noite, galera. Esse sobrenome é um pouquinho complicado mesmo para falar, não tem problema não. Direito? Schwarzlauer. E Schwarzlauer, e o que quer dizer? Cara, eu também é alguma coisa preto, é. O meu avô falava que era como se fosse um monte preto, uma colina preta, mas eu não lembro direito. Faz muito tempo que ele me falou isso. Nosso programa, Vitória, é como portaria de cinema e balada. Para entrar, tem que apresentar o RG. Minha primeira pergunta, quando e onde você nasceu? Vamos lá, eu nasci, fui criada em Jacareí, que é no Vale do Paraíba, em 1993, então tenho 28 anos. O que mais que era que você perguntou? Era onde eu nasci? Jacareí. Isso, eu sou de Jacareí. Hoje eu moro em São Paulo, mas sou de lá. Antes de falarmos da Dread Hot, uma atriz com milhões de seguidores e fãs, queria te perguntar como é que foi tua vida antes do estrelato pornô. Como era tua família? O que você queria ser quando crescesse? Onde estudou? Quais foram teus primeiros empregos? Bom, cara, minha família, como a maioria das famílias de cidade pequena, é bem conservadora, tradicional, bem católica também, né? Religiosa. No caso, o cristianismo sempre esteve presente na minha vida. Já cantei no coral da igreja, estudava em colégio religioso também, e, enfim. Bom, depois, né, que eu saí da minha cidade, eu fui fazer faculdade, me formei em publicidade e propaganda. E, cara, assim, a culpada disso tudo, assim, de eu ser quem eu sou hoje, assim, é minha mãe e minha avó, então, duas mulheres super batalhadoras. E, enfim, antes de eu entrar, né, ter o meu primeiro pezinho ali no mercado adulto, eu trabalhava numa agência de publicidade em Santos, na época, eu morei quase 10 anos lá. E era isso, assim, eu trabalhava numa agência, no escritório, meu sonho era morar em São Paulo, ficar trabalhando em alguma agência, assim, que nem louco, 24 horas dentro da agência. Esse era o meu sonho na época. Agora, qual era a atividade, qual era a atividade profissional do teu pai e da tua mãe? Eles eram educadores, são, na verdade, educadores físicos.
Eles são professores de educação física. Professor, sim. O meu pai, eu não tenho muito contato com ele, mas é isso que ele faz. Ele é professor de educação física em algumas escolas lá de Jacareí. E a minha mãe, no caso, ela não dá aula, mas ela só trabalhou em academia, ela manja muito dessas coisas. No momento, ela está desempregada, né? A pandemia veio aí para enlouquecer um pouco a cabeça da galera, mas ela sempre seguiu essa área também, então... Agora, é uma família, a gente pode dizer que é uma família de classe média. Sim, classe média. Ou seja, não era uma família na qual tenha passado muitas dificuldades. Não, graças a Deus, eu reconheço esse meu privilégio aí. Entendi. E você tem irmãos? Tenho 2 irmãos por parte de pai, não tenho muito contato com eles também, só com a minha irmã, que às vezes a gente se fala na internet. Mas, assim, quem me criou mesmo é filha única, é minha mãe. E você, quando era garota, estava na escola, no colegial, passou alguma vez pela sua cabeça a atividade que você tem hoje? Jamais, gente, não. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, até porque na época eu tinha super preconceito com pornografia. Como eu falei, minha família, cara, cabeça fechadíssima, mesmo se eu pensasse em fazer alguma coisa do tipo, eu já logo pensava na minha família, enfim. E também não sei, eu acho que todo homem, né, numa sociedade que a gente vive, todo homem já deve ter pensado, né, quando era menor, né? Ai, adoraria ser ator pornô, mas para mulher é um pouco complicado, não tem esse vislumbre todo, né? Então, não passava pela minha cabeça, não. E você mesmo era uma pessoa religiosa na juventude? Jovem você ainda é, mas digo... Sim, assim, eu não tinha muita opinião formada naquela época, né? Eu ia muito pela minha primeira tribo, que é a minha família mesmo. Então, eu fui meio que enfiado goela abaixo, assim, a religião em si. Mas hoje eu tenho meus entendimentos, né, de energias e tal, eu tenho minha espiritualidade que vai além de uma religião só, mas naquela época eu seguia bonitinho, assim, sabe? Na época que eu mais gostava de ir para a igreja era porque eu gostava de um menininho que era da igreja. Daí eu ia super feliz para a igreja. Mas antes era bem um negócio forçado, assim, por causa da minha família. Entendi. Quando é que apareceu na tua vida a possibilidade ou o chamariz de ser uma atriz pornô? O que é que te motivou? Dinheiro, prazer ou uma mistura das duas coisas? Na verdade, o dinheiro foi a última coisa, porque aqui no Brasil não, assim, é muito difícil você ser somente atriz pornô, sabe? Geralmente quem faz filme já faz outras coisas também, tem algum site exclusivo lá na internet, ou faz shows no webcam, então ser somente atriz pornô no Brasil é um pouco complicado. Mas o que me chamou muita atenção mesmo, assim, foi o lance de eu poder ajudar, assim, não só ajudar algumas mulheres, né, que estão ao meu redor, porque a mulher sempre foi muito castrada, né, em relação à sexualidade, a sexo, a desejos, a tesão, mas também uma forma de poder criar arte, assim, fazer arte. Eu sempre gostei muito de arte, estudei algumas coisas sobre cinema na faculdade, então eu já estava um pouco inserida nesse mercado audiovisual, assim. Então eu falei, eu vou juntar o útil ao agradável e começar a fazer um negócio legal. Mas como começou? Como é que surgiu isso na tua vida? Tá, vamos lá. Estava eu na minha agência de publicidade, trabalhando, e aí do nada eu estava conversando, eu trabalhava muito com rede social, então eu ficava muito ligada nas redes sociais. E aí eu estava conversando com uma conhecida na época e ela começou a contar sobre um site brasileiro de web stripper, né? Que antes eu só tinha escutado que tinha aqueles sites gringos, né? Você tinha que ser muito perfeita, assim, né? Visualmente falando, para você conseguir ter destaque nesses sites internacionais, né? E aí, quando ela me falou que tinha esse site, esse site brasileiro, eu estava passando por uns perrengues financeiros
E aí eu falei, bom, vou tentar, né? Vamos ver o que dá. Tal. Aí na época, eu tinha acabado de começar a namorar com o meu atual companheiro. Ele ficou interessado também, falou, vamos Ele tentar, também vamos trabalhava tentar. na agência, não? Ele não, ele é formado em gastronomia, maravilhoso. Exerce super essa profissão aqui em casa. Mas na época ele tinha uma empresa de outra coisa que também não estava. Ele já estava passando a parte dele para o sócio dele, então estava assim, meio conturbada a vida dele. E aí a gente estava um pouco mal financeiramente falando assim, eu e ele. E aí eu comecei a fazer shows na webcam, sim, por causa de dinheiro, mas não tem nada a ver com a pornografia, que foi depois de um tempo, assim. Esses shows na web são shows de strip. É web stripper. Uhum. Que hoje em dia tem o termo Kangirl, né, que tá mais atual aí. Mas basicamente é isso, assim. Você fala com várias pessoas ou uma pessoa só e ali pode rolar de tudo. Desde muita conversa, que rola bastante também. Teve uma época que eu falei, nossa, eu acho que eu sou mais terapeuta sexual do que uma Kangirl, porque a galera vinha lá depois do meu canal do YouTube também, a galera ia lá para tirar dúvidas sexuais, assim, para melhorar no relacionamento. Isso era muito legal. Mas basicamente é isso, assim. E como você foi transitando de Kangirl até a sua esposa? Bom, até quase um ano eu fazendo shows, né, na webcam, eu era anônima, assim, eu não mostrava o rosto, eu não tinha redes sociais, eu não me conectava com pessoas do mercado também, né, que trabalhavam com isso também. E aí, em um momento, assim, o site que eu trabalhava me chamou para uma feira. E aí eu fui, e aí eu conheci geral, assim, tipo, a galera lá, e muitas Kangirls que também são atrizes pornô, eu conheci e tal. E aí lá eu criei meu Twitter, né? Comecei a criar minha rede social. E aí uma das atrizes que estavam lá nesse evento, ela me indicou para uma produtora que ela fazia filmes, né, profissionais também, e tinha um projeto de do it yourself, sabe? Eles compravam filmes, um pacote de filmes de Kangirls, filmes não, vídeos amadores, né? Que as Kangirls mesmo gravavam em casa, bem amadorzão mesmo, de celular e tal. Eles compravam por um valor fechado e vendia no site, e a modelo podia vender no site dela ou em qualquer outro lugar também. Aí eu me interessei e comecei a fazer isso com essa produtora, a X-Plastic, que assim foi a minha primeira referência assim de pornografia, sabe? E você gravava na sua casa? Esses primeiros vídeos eu comecei a gravar no celular, na minha casa, com o meu companheiro, a gente foi fazendo bem amadorzão mesmo, sabe? E aí, beleza. Aí eles compraram uns 2 pacotes assim seguidos, gostaram bastante. Também um dos vídeos viralizou no WhatsApp, minha família descobriu por causa disso, enfim, já é outro assunto. Aí eles compraram esses 2 pacotes e aí eles vieram com uma proposta. Pô, Dredd, você não quer fazer um filme e tal, né? Aí eu, putz, nunca tinha pensado em fazer filme, sabe? Assim, eu tava. Aí eu ainda tava batalhando com o meu preconceito de estar no mercado adulto como Kangirl, porque eu ainda tinha alguns conflitos na minha cabeça sobre isso. E aí foi muito baque, assim, o convite. Mas aí ela foi explicando, vai ser uma mulher que vai dirigir, o tema tem tudo a ver com você, vamos fazer uma reunião só para você ouvir a gente. Aí já era, eu vi a reunião, amei a proposta, falei, vamos, amei fazer o filme, foi meu primeiro filme, tanto que esse filme eu ganhei meu primeiro prêmio também, né, lá da Sex Hot. Enfim, eu amei, e aí eu vi um bastidor de pornô que era algo que eu nunca imaginei que ia ser, sabe? Eu imaginava mó várzea, sabe? Eu imaginava
drogas, e gente estranha, e muito machismo, enfim, e não foi nada disso que eu vi, sabe, no meu primeiro contato. Então, eu me apaixonei ali, aí depois disso eu não parei mais de fazer, mas eu só fazia. E seu conservadorismo, o seu preconceito foi morrendo. Foi morrendo, assim. Tanto que até então eu tinha muito preconceito comigo mesma, de tipo, ai, o que que você faz para trabalhar quando você tá num rolê, assim, né? O que que você faz, né, de profissão? Aí eu falava com vergonha, sabe? Tipo, ai, sou cangirl, com vergonha. Aí depois da pornografia eu comecei a ter orgulho do que eu fazia realmente, sabe? Sua família e seus amigos não sabiam, então, no início das suas atividades na indústria pornográfica. Como é que reagiram quando souberam a tua opção de trabalho? Como é que tua mãe e tua avó reagiram? Foi uma batalha, assim. Na época eu falei que era o pior dia da minha vida, mas hoje eu digo que foi o melhor, porque eu tirei um peso das minhas costas enorme, assim. Mas, foi depois que eu fui nessa feira, né? Aí começou a viralizar um desses vídeos que eu vendi no WhatsApp da vida e começaram a mandar. Uma galera também, antes de chegar na minha família, fizeram Facebook para tentar, tipo, me envergonhar, sabe? Alguns amigos falaram que ridículo que você tá fazendo, sabe? Ou outros começaram a dar risada, tipo, fazer umas piadinhas que era sugestiva, sabe? Não era uma piadinha, tipo, que me deixava confortável. Aí essas pessoas eu fui me distanciando e teve outros amigos que super me apoiaram. Mas a minha família foi muito complicada, cara. Foi. Ai, nossa, até respirar, né, para falar, porque minha vozinha, que sempre me criou muito, ela ficou muito decepcionada, ela não entendeu. Minha mãe também me fez 1000 perguntas, assim. Ficamos uns meses sem se falar. O irmão, né, a família do meu pai, que nem tem contato, nunca tive contato com eles, ligou para minha mãe, ameaçou ela de agressão física na rua, tipo, a minha mãe, coitada, que não tem nada a ver com isso, sabe? Então foi um meio choque. Ligaram para minha avó para falar que eu era garota de programa também, e se fosse, sabe? Enfim, foram várias coisas assim que aconteceram nessa época, assim, em uma semana. Aí, depois de uns 4 meses, assim, sem se falar total, as duas vieram falar comigo, falaram, começaram a entender melhor, né? Eu comecei a aparecer mais também, né? Então, a galera que antes me julgou, hoje em dia vem mandar mensagem, dando parabéns, sabe? Então, foi isso que aconteceu com a minha família também. Você acha que sua mãe e sua avó compreenderam que você era uma atriz? Assim, para minha avó foi mais fácil depois que eu montei a Fever, né, que é a minha produtora. E aí eu falava, ou o meu canal também do YouTube que começou a crescer bastante, aí eu focava nessas coisas, assim, sabe? Vó, olha meu canal, eu falo sobre sexo. Aí, às vezes, tipo, eu ia almoçar com ela, vinha alguém para tirar foto comigo, ela já, tipo, uau, nossa, minha neta tá legal. Aí, tipo, eu comecei a ver ela mais orgulhosa, assim, eu falando sobre esses trabalhos, YouTube, a produtora, que eu dirigia, produzia os filmes também. Então, eu falava mais dessa parte que era mais safe para ela, né? Pô, 80 e poucos anos, eu não posso esperar que ela super tenha uma mente aberta, assim. Então, a gente ia lidando como dava. Vitória, você, pelo que você nos conta, você entrou na indústria pornográfica pelo seu próprio desejo, claro, queria uma renda maior, mas você não teve situação de abuso, você não tinha maiores dívidas a pagar, você não tinha pressão de ninguém. Agora, a maior parte das pessoas, das profissionais e dos profissionais que entram na indústria pornográfica, tem esse mesmo perfil ou você é uma exceção? Olha, sinceramente, pessoas que estão ao meu redor, assim, ninguém se arrepende de estar no mercado, sabe? As pessoas que estão ao meu redor, que eu conheço, as meninas do mercado, ninguém, assim, sempre rola, na verdade, alguma fala
que uma pode não se sentir confortável, para a outra também tá tudo bem. Então, é muito delicado esse lance de abuso dentro da pornografia que, infelizmente, acontece, sempre aconteceu, e é algo que, assim, eu, como integrante, parte desse universo, luto diariamente para mudar isso, né? Mas talvez eu seja exceção, contando que o mundo é muito grande, né? Não é só as pessoas que estão ao meu redor que trabalham com pornografia. Existem muitos outros casos ao redor do mundo que é angustiante, mas eu acho que tá cada vez menos, sabe? Eu acho que cada vez mais as mulheres estão tendo mais poder e liberdade para se expressar, assim, falar um não, por exemplo. Perdão. Não, pode falar. Eu falo muito. Você gostava de pornografia antes de virar atriz pornô? Não. Vou ser sincera que até hoje eu não assisto frequentemente, assim. Eu assisto mais para estudar mesmo, para ver roteiros, coisas bonitas, assim. Cara, tem umas produções, não sei se você conhece esse mundo, assim, mas era uma Erika Lust, uma Vex. As produções são lindas, sabe? Tipo, dá gosto de ver. É como se eu fosse num cinema ver um filme de Hollywood, sabe? Eu vejo só para ver qual que é a história, como que vai desenrolar. Mas antes eu não via. Eu super tinha preconceito. Eu era daquelas que falava que pornografia tinha que acabar, que tinha que proibir a pornografia, porque a pornografia é suja, e, enfim, todas essas crenças, essas crenças que determinaram para nós, né? Não foi a gente que criou isso, enfim. Você acha que há alguma diferença moral entre uma atriz do cinema dito normal e o cinema pornô? Assim, culturalmente, socialmente falando, tem, né? Mesmo sabendo que a arte é a arte, independente do qual o conteúdo ali. A gente tem cenas de sexo hoje em conteúdos mainstream, né? Que são lindas, né? Não tem a penetração em si, mas são feitas com câmeras de cinema maravilhosas. Eles estão dando um tempo a mais, assim, para essa parte do sexo, quando vai rolar a cena de sexo. Mas, para mim, é arte. Você tá ali interpretando um personagem e, infelizmente, na cena, né, do mercado pornô, por ser, tipo, a maioria, né, dos pornôs mainstreams, assim, é muito só a cena, ou tem pouca encenação. Então a galera não tem uma base de teatro que sabe, assim, que deixa o negócio mais, como eu posso dizer, com um valor... Tem até uma pergunta de um espectador sobre isso, para você engatar. É do Silmar Taylor Silva. Você fez algum curso de atriz? Ele te pergunta. Então, eu não fiz um curso completo, mas eu fiz umas aulas com um preparador de elenco que eu conheci em uma das produções do Sexy Hot, que ele começou a preparar todos os elencos de todas as produções desse canal de televisão, né? E aí eu conheci ele lá, e aí depois disso a gente virou super amigo. Eu pedi para ele umas aulas, eu ia na casa dele, a gente fez algumas aulas e tal. Isso me ajudou muito, 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 muito. E sempre, assim, antes de ter algum papel, eu, ensaio bastante, sabe? É algo que a maioria das atrizes e atores aqui no Brasil não tem muito essa preocupação, sabe? Uhum. É possível, no Brasil, viver apenas como profissional da indústria pornográfica? Há uma associação direta, como muitos dizem, entre a indústria pornográfica e a prostituição? Bom, sim,
dá para viver com só né, no mercado pornográfico. Aliás, dá para viver muito bem hoje com a internet. Nós, né, trabalhadores do sexo, nós que estamos lá na frente da câmera, temos a liberdade de poder criar o nosso conteúdo e fazer o nosso dinheiro e ser autônomo da nossa vida profissional mesmo, sabe? E qual que era a outra pergunta? Desculpa. Se há uma associação direta, como muitos afirmam, entre a indústria pornográfica e a prostituição. Há uma associação, assim, como eu posso dizer, eu acho um pouco hipócrita, porque se a gente pensar em prostituição, em vários outros mercados a gente pode ver uma prostituição, né? Uma prostituição do nosso tempo, uma prostituição da nossa ética, uma prostituição da nossa moral. A gente engole. Quantas vezes eu me senti prostituída dentro de uma agência de publicidade, sabe? Tipo. Então, há essa associação, só que, cara, tá tudo bem também, sabe? As pessoas, por exemplo, profissionais do sexo, garotas de programa, trabalham, é um trabalho, sabe? Não é algo que deveria ser marginalizado como é hoje em dia, né? Como eu disse, nenhuma criança, nenhuma mulher, criança, fala, meu sonho é ser atriz pornô, meu sonho é ser garota de programa. Ou uma mãe fala, né? Meu sonho é que minha filha se torne uma atriz pornô um dia. Então, é muito marginalizado, na verdade. Acho que isso é puro preconceito? É preconceito total, assim. É um trabalho como qualquer outro, infelizmente marginalizado por milhares de motivos e infelizmente a gente está lutando aí para quebrar esse tabu, né? Porque, cara, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Tem pessoas que se mostram na internet sem cobrar dinheiro por isso, porque gostam, né, de se exibir, gostam de sexo virtual, gostam de ver pessoas, enfim. Então, para mim é hipocrisia mesmo. Todas as suas cenas de relações heterossexuais são todas com seu companheiro? Eu tenho uma apenas que eu fiz com outros homens, que foi uma orgia. Teve muita gente nessa orgia, foi meu recorde, teve 13 pessoas na orgia. E é a única cena que eu tenho interagindo com outros homens. Mas isso é uma questão não só minha, não só do nosso relacionamento, mas também é uma questão de marketing aí. No dia que lançar essa cena, vai estourar. Então eu penso bastante nisso também. Mas a maioria é com ele. A maioria não, todas, né? Menos essa. Menos essa. Mas não é por preconceito, é por marketing. Não, é por várias coisas. Assim, eu descobri minha bissexualidade fazendo pornô dentro do mundo adulto. E a partir disso, eu meio que brochei, vou ser sincera, brochei dos homens. Assim, eu não sinto atração. E para mim, para eu fazer uma cena, eu escolho, eu posso, tipo, eu decidi isso para mim mesma, em poder falar não. Tipo, eu não quero gravar com essa pessoa, sabe? Já aconteceu de eu falar isso para mulher. E aqui, no atual mercado do Brasil, não há um homem que eu olharia e falasse, nossa, essa cena, esse cara comigo vai ficar bonito, assim, essa cena. Eu vou me sentir orgulhosa de estar nessa cena. Eu quero fazer essa cena. Então, não rolou, assim. E tem o lance também de eu não conseguir mais me atrair tanto por homem quanto eu era antes, assim. A minha questão com o meu companheiro é amor mesmo. Porque homem fazendo amice, entendeu? Já me dá um... Enfim. Vitória, por que Dread Hot? Eu tenho dreads. Onde estão os dreads? Aqui, ó, tenho dreads e eu sou hot, né?
Quente. Threads quentes. É um nome que veio quando você entrou na indústria pornô. Foi no primeiro nome que eu pensei, na verdade, para criar lá o meu site de Kangirl, né? Eu ainda viajei em milhares de outros nomes, mas ficou o primeiro, né? Eu já tentei mudar esse nome também, mas já pegou. Não dá, não. Gosto dele. A galera lembra do Red Hot Chili Peppers. Nem é Tem vários. Red Hot. Mas eu amava, muito bom. Muitos feministas consideram a indústria pornográfica um dos setores mais opressivos da sociedade patriarcal, por quase sempre colocar a mulher como objeto sexual a serviço do prazer masculino, além de submetê-la a eventuais situações de abuso psicológico ou até físico, segundo muitas dizem. Sim. Você concorda com esse ponto de vista? Você já se sentiu ou se sente assim nessa indústria? Bom, eu tenho o privilégio de não ter tido tantas vivências, né, de abuso. Eu escolhi muito bem com quem eu ia trabalhar desde o começo. Tipo, eu escolhi entrar na indústria pornográfica para fazer um pornô alternativo, para me sentir bem fazendo aquilo. Então, muitas cenas eu recusei. Infelizmente, ainda temos, né, uma sociedade muito misógina, não só na pornografia, mas muito machista. Os homens, né, são a maioria das produtoras, assim, digamos, internacionais, né, mundiais. Os donos são homens, os diretores são homens. Sim, eu concordo que há muita coisa negativa nesse sentido dentro da pornografia. Eu já vivi uma situação de abuso que não foi tão assustadora assim, mas sofri, então depois disso eu nunca mais fui trabalhar com essa galera, enfim. O que eu tiro de aprendizado é sempre tentar aprender mesmo com aquela situação. Mas, como é o que eu falei, eu entrei pro pornô sabendo desse outro pornô que tá vindo, sabe? Que não é tão exposto ainda, mas que tá vindo, assim, que tá aparecendo. Então, existe um pornô que é feito por mulheres, que existem produtoras que são só mulheres, existem equipes que se preocupam muito, 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 muito com o bem-estar dos atores, das atrizes. Então, assim, eu entendo essa parcela do feminismo dizer que a pornografia deve acabar, né? Deve ter uma lei que proíba a pornografia, mas para mim isso só pioraria, porque a gente sabe, historicamente falando, nenhuma proibição trouxe resultados, né? A gente, enfim, tem vários exemplos disso. E não é uma proibição a pornografia que vai fazer a pornografia acabar, gente. Vai ser uma pornografia clandestina, vai ser muito pior para nós mulheres, porque vai ter pessoas com necessidade que vão aceitar trabalhos que não, sabe, assim, que expõem a violência. Então, hoje a pornografia não tem uma regulamentação e já tem esse tipo de abuso. Então, assim, eu acho que para mudar, sabe, eu acho que a gente tem que, ao invés de falar, vamos acabar com isso, entra no meio, faz diferente, vai lutar lá dentro do meio se você se incomoda tanto com isso, que era o que eu me incomodava muito. Então eu falei, vamos ver se eu consigo mudar alguma coisa, sabe? Então, cara, eu acho que a gente teria que regulamentar mesmo essa indústria, ao invés de acabar e dizer que só existe coisas ruins. Não só existem coisas ruins. Eu me descobri como uma mulher sedutora, uma mulher selvagem, uma mulher que tem tesão dentro da pornografia. Então, para mim, a pornografia salvou a mulher reprimida que eu tinha dentro de mim. Então, eu acho que são esses casos que a gente tem que dar valor, sabe?
e falar mesmo, se vê alguma situação de abuso, grita, esperneia, fala na internet, pede ajuda, porque abuso a gente vai ter na padaria, abuso a gente vai ter num escritório de advocacia, abuso a gente vai ter dentro de um hospital, então abuso a gente vai ter em todos os âmbitos, não é só na pornografia. E é isso, assim, eu acho que se... É isso, eu falei muito. Não, imagina. Eu tenho aqui uma pergunta do L. Hagal. O mundo da pornografia pode levar às drogas, já que as performances necessitam de coragem? Olha, vou falar pela minha experiência, tá? Que eu nunca vi uma droga em sets, assim, sabe? De pornografia. Pelo menos as que eu participei, como eu disse, foram muito bem escolhidas, né? Então, assim, no máximo rolou um álcool após para comemorar a cena, mas assim, o que liga muito a drogas, na verdade, eu acho que é pressão, sabe, da sociedade, de você ter que ser alguém, de você ter que produzir, de você ter que ser alguém que faça útil, né? Enfim, eu não acho que tenha ligação com pornografia o uso de drogas, não, assim. Claro que tem uma parte, por exemplo, a galera usa o Viagra, né? Em algumas cenas, tem atores que injetam coisas no, no pênis. Enfim, isso eu sou super contra. Mas, assim, nas minhas experiências, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. Talvez porque a galera que trabalha com o mundo adulto seja mais marginalizado também, né? E, enfim. Entendi. O Yuri Soares, que contribuiu aqui com o Superchat, queria agradecer, ele pergunta, existe um sindicato de trabalhadores da indústria pornográfica? Não existe, gente. Não existe um sindicato da indústria pornográfica. Não é regulamentado, né? Então, não tem leis, por exemplo, que nos protejam, enfim. Infelizmente, não rola. Tem, assim, alguns encontros, né? Tem um festival que eu acho muito legal, que se chama Pop Porn. Ele, na verdade, ele é originado na Alemanha, se eu não me engano, na Europa, mas a galera da X-Plastic, que é essa galera que eu falei, né, dessa produtora, eles produziam esse pop porn aqui no Brasil e lá rola muito debate sobre a política do pornô mesmo, sobre a indústria, sobre a cultura, sobre o que a gente pode mudar para melhorar, enfim. Eu acho que esse é o único momento, experiência que eu tive que eu pudesse falar sobre como melhorar, como evoluir essa indústria, sabe? A sociedade consome pornô, mas não regulamenta a indústria pornográfica. É a base da hipocrisia. Não regulamenta e ainda aponta o dedo, e ainda xinga, e ainda denuncia as suas contas. Hipocrisia, assim. É a mesma coisa eu falar que o brasileiro é o que mais mata transexuais, mas também está no top trend lá de palavras pesquisadas em pesquisas de sites, entendeu? As transexuais, mulheres, né? São as que mais ganham dinheiro com o mercado adulto, assim, sabe? Então, é hipocrisia que não acaba mais. Mas somos seres humanos, né? Eu também não posso julgar, porque em algum momento do meu dia eu sou hipócrita. Não vou falar que, né, eu sou perfeita. Então, é do ser humano. A Ana T, que é membro aqui do canal, ela pergunta: há equidade na remuneração da indústria pornográfica entre gêneros e raças ou reproduz os preconceitos de outras indústrias? Reproduz. Vamos lá. Infelizmente, não há uma equidade. Na indústria pornô, mulher ganha mais do que homem, mas não talvez pela
pela performance em si, mas por ser mulher, por ela ser mais vista dentro da cena ali, né? O homem ganha menos, mesmo tendo que ter muito mais concentração ali, né? Porque para nós mulheres é muito mais fácil a gente estar pronta para o sexo, né? O lubrificante está aí para ajudar a gente, mas para o homem é muito mais complicado. Então, para homens pretos também há uma diferença de valor de cachê, assim. Eu não sei aqui no Brasil, mas eu já vi casos internacionais, o que eu acho um absurdo. Os homens negros recebem menos? Mas... recebem mais? Não, desculpa. Quem vai atuar com o homem preto recebe mais. Tipo, se eu for atuar com um cara preto, eu recebo mais por isso. Mas eu não sei aqui no Brasil, eu acho que aqui no Brasil não rola, mas eu já vi casos nos Estados Unidos, se eu não me engano, que tem aqueles pornôs, né, interraciais, então isso reforça um pouco o racismo para mim, na minha visão, né? É uma coisa que eu não curto, assim. Vitória, qual é o limite ético, na tua opinião, para a indústria pornográfica? Quais as barreiras não podem ser ultrapassadas? O que não poderia ser feito do ponto de vista das cenas, na tua opinião? Na minha opinião, é tudo que não for consensual. É tudo que ai, como se diz? Que reafirme essa questão de, tipo, eu não posso ultrapassar o limite do outro, sabe? Por exemplo, cenas que encenam estupro, isso eu acho um absurdo. Cenas com crianças, com pessoas bêbadas, sabe? Fora da consciência, animais, enfim, todo esse âmbito de, tipo, o ser não está consentindo com aquilo, ele não tá ok com aquilo, sabe? Então, para mim, acho que esse é o limite, assim, de fetiche, de fantasia, de tudo, assim, eu acho que isso tem algumas doenças, né, que devem ser tratadas, mas para mim esse é o limite dentro da putaria, vamos dizer assim. Crianças, tampouco. Crianças podem participar de filmes, vamos dizer assim, filmes tradicionais, mas não no filme pornô. Por exemplo, uma atriz que tem 18 anos, mas que tem cara de 13 anos. Aí ela vai lá, coloca uma xuxinha, coloca a roupinha de... Sabe? Por mais que ela tenha 18 anos, ela tá reforçando o estereótipo da menininha, sabe assim? Claro. Da sobrinha. Aí o mesmo cara já... idade, o que ela tá fazendo é uma cena infantil. Infantilizado, isso, sim. Isso existe, é uma coisa que eu também... Eu já, por exemplo, no começo, eu já fiz cenas, por exemplo, da Schoolgirl, sabe? Da Schoolgirl que tá lá e tal. E por mais que seja uma fantasia muito legal, colegial, a enfermeira gostosona, ou a professora gostosona, por mais que seja uma fantasia muito comum, querendo ou não, a gente está reforçando um estereótipo de profissão, de pessoas que sofrem com isso, sabe, no dia a dia, de pessoas que sofrem abuso por ser secretária de um cara, por ser professora, sabe, enfim, é isso, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta delicada. Você foi acusada no passado de ter gravado um vídeo com cenas aparentes de zoofilia. Uhum. Qual a avaliação que você faz desse episódio na tua carreira? Bom, eu nunca falei sobre isso. Claro que eu não posso dizer que eu não fiz porque tá lá, mas me arrependo profundamente, aprendi demais com esse meu erro. Mas aconteceu, sabe? Eu tenho que bater no peito e, enfim, já respondi o que eu tinha para responder.
para autoridades, né? Já tá tudo certo. Mas esse episódio, ele me ensinou muito a não julgar, sabe? Enfim, dói muito falar sobre isso ainda. Uhum. Você... não, aqui tem uma pergunta da Juliana Amorim que eu queria fazer aqui. Juliana Amorim, a professora do povo, também contribuiu com o Superchat. Suas cenas são super realistas. Você se inspira no seu tesão pessoal, fora da profissão, para fazer cenas tão acima da média em geral? Sou sua fã número 1. Maravilhosa! Muito obrigada, Ju. Tamo junto. Bom, o que me ajudou muito a me entregar nas cenas é começar a fazer com o meu parceiro, com o meu companheiro. Então, isso me ajudou bastante. Outra coisa que eu descobri conforme eu fui trabalhando é que eu gosto, eu sinto prazer, eu sinto tesão de ver que tem alguém me vendo transando, assim, sabe? Eu me descobri exibicionista, eu gosto, eu fico com mais tesão de ver que tem uma câmera ali do meu lado, sabe? Então, isso me ajudou muito para ter uma boa performance mais natural, mais real, além de ter o meu companheiro também, porque as nossas cenas são verdadeiras, sabe? Lógico que a gente sempre muda um pouquinho quando a gente sabe que a gente está sendo filmado, subconscientemente falando, mas acho que esses dois fatores ajudaram bastante. Eu queria pedir para a produção colocar de novo uma pergunta que me escapou da Yara Frateschi. Já passou na tela e não está aqui na relação das perguntas. Enquanto isso, vou fazer uma outra pergunta. Você, em várias entrevistas, defendeu um pornô feminista. O que vem a ser isso? Qual é a diferença com o pornô tradicional? Tem até um espectador que perguntou a mesma coisa, o Sacha Bandi. Qual a diferença do pornô alternativo para o comum? Vamos lá. Além das coisas práticas, assim, eu digo roteiros bem construídos, personagens também que são reais, que são verdadeiros, valores cinematográficos inseridos, porque eu, como mulher, eu gosto de ver uma cena com uma estética bonita, assim, sabe? Não é só eu como mulher, eu como uma apreciadora de arte, sabe? Então, tanto que eu parei de usar esse termo, né, pornô feminista, porque a galera confunde muito, muitas pessoas leem feminismo, a palavra feminismo já não lê o restante da matéria, o restante da informação. Então, eu passei a chamar que é um pornô para todos mesmo, porque o feminismo é isso, é a igualdade, é uma luta que luta mesmo pelos direitos de igualdade de todos os gêneros. Então, além de todos esses valores, né, práticos, né, de audiovisual e do que eu gosto de ver, o que eu não gosto, também tem o lance da consciência dentro das gravações, sabe? Dentro do set, assim. Eu vejo que de muitos conteúdos mainstream, a gente escuta falar sobre coisas que acontecem no set que não são legais, assim, tratamentos com atrizes, tratamentos até com pessoas da produção, câmera, áudio, enfim. Então, é mais um estilo de vida da produtora mesmo, sabe? Ao meu ver, tá? Ao meu ver. Tem uma pergunta, então, da Yara Frateschi, que é assim: Dredd, você é linda e fala de sexo abertamente. Não é só a direita que se incomoda, mas boa parte da esquerda também, até mesmo com argumentos feministas. Por que você acha que sua figura incomoda? Ai, gente, eu acho que as pessoas têm aquele lance de preconceito mesmo, sabe? Crenças determinantes
de ver uma coisa que assusta, que não entende e julga. Isso é do ser humano. Eu não entendo, eu não te entendo, então eu vou te julgar. E esse lance de argumento feminista, para mim, eu acho bem angustiante, porque, cara, como assim? Uma outra mulher fala para uma outra mulher que você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Tipo, pô, eu tô fazendo o que eu quero com o meu corpo. A partir do momento que eu não tô machucando ninguém, eu tô fazendo o que eu quero pro meu corpo, pra minha vida, sabe? Pra minha luta. Se você não entende, tá tudo bem. Mas eu não tenho o que dizer para essas pessoas, sabe? Foi o que eu disse há pouco atrás. Como proibir algo se proibicionismo, velho, nunca levou uma sociedade a evoluir. Então, não sei por que minha figura incomoda. Eu não queria incomodar tanto, eu queria ajudar mais, principalmente as mulheres. E os homens também, gente. Os homens sofrem muito com a pornografia que a gente tem hoje, que foi construída, né, para os homens hoje. Então, eu não queria incomodar, queria ajudar. Por que sofrem? Os homens, por que sofrem? Pressão, gente, você acha? Os caras querem ter o pênis do tamanho do ator tal e quer fazer a posição tal, muitos homens não conseguem sentir prazer com o sexo, só conseguem sentir prazer com a pornografia, com a mão dele. Então, tem várias coisas que esse pornô, né, que a gente diz machista, influencia negativamente nos homens também, né? Eles não sabem como se relacionar muitas vezes. Você acha, como alguns chegam a afirmar, que a indústria pornográfica acaba alimentando certas perversões sexuais? Como o estupro? Sim. Não, esse lado, assim, eu super concordo. Para mim, se a pornografia fosse regulamentada, nós poderíamos lutar para cenas como essa não existir. Infelizmente, por exemplo, hoje no Brasil, o Xvideos é o site que mais é visto. E até hoje eu vejo lá no site, tipo na página principal, vídeo da menina bêbada, não sei se está fingindo ou se é real, entendeu? A gente nunca sabe, porque quando você vai assistir um filme normal, você vê, não, esse filme é do diretor tal, do Tarantino, quero ver, vai ser foda. Agora, ninguém fala isso de uma produção pornô. Ai, não, pera, eu vou ver o filme dessa produtora, porque essa produtora é legal, ela vai pelo caminho, né, da ética, né, sei lá, enfim, ela vai pelos caminhos ok, né? Que a gente conhece. Mas hoje não. Hoje a gente clica num vídeo na internet, a gente nem sabe quem que é a atriz, nem sabe quem produziu, não sabe se aquilo ali está sendo realmente um estupro ou se está sendo uma encenação. Então, o que a gente precisava mudar, na verdade, é a forma que a gente consome a pornografia. Tipo, consumir conscientemente mesmo, sabe? Não escondido da esposa lá no banheiro rapidinho. Isso também não é legal para você, não é legal para o seu relacionamento com a sua parceira. Ai, nossa, deixa eu beber uma água. É bom, beber água é bom. Enfim. Bom, é isso, assim, eu acho que a gente tem que começar a consumir pornografia com consciência, sabe? Você tem interesse na vida política do país? Você tem um posicionamento político? Olha, essa pergunta é de um dos espectadores que aqui me saltou, do Walter Silva. Uhum. E de outros. Eu nunca fui, vou ser bem sincera, tá? Eu nunca fui uma pessoa que me interessou por política, e isso é algo que eu gostaria de construir mais na minha vida, e acredito que política deveria ser uma matéria escolar, porque a gente sempre ouviu dizer que política é chato, ai, não se discute política, não se discute futebol nem religião.
Então, eu cresci num âmbito que política é chato. Então, eu nunca fui muito ligada à política, vou ser bem sincera. Mas temos aí, né, direita e esquerda. Tem algumas coisas que eu me posiciono, sim, mesmo não sabendo 100% do que ocorre na política, principalmente, né, nos dias de hoje, que a gente precisa se posicionar. Enfim, não é nem tanto questão de política, é mais de... Tanto que essa frase foi muito falada na internet, né? Não é questão de política, é questão de caráter. Enfim, é isso, assim, eu não sou tão ligada, mas eu tô ali, por dentro, um pouquinho. O que representa para você o governo Bolsonaro? Ai, gente, muito sofrimento, muita violência, muita falta de empatia, falta de amor, falta de compaixão, representa tudo que, cara, que eu não queria que representasse o meu presidente, felizmente. Você acompanhou a Operação Lava Jato? O teu lado, do Sérgio Moro ou do Lula? Olha, eu não acompanhei perfeitamente, eu vi um documentário maravilhoso, Democracia em Vertigem, que me deu um pouco... Na verdade, falou mais sobre a Dilma, né? Mas falou bastante sobre o Lula também. Bom, eu sou de esquerda, eu não sou conservadorista. Claro que somos pessoas que erram, né? Somos seres humanos. O Lula errou muito, mas também acertou demais, assim, para o povo, pensando no povo, sabe? Então, eu tô do lado do Lula nessa operação aí. Você vai votar no Lula para presidente? Ai, gente, se ele se candidatar, eu voto, com certeza. Vitória, a gente está terminando, se aproximando do fim aqui da nossa entrevista. Eu vou te fazer agora umas perguntas ping-pong. Ai, meu Deus do céu, eu sempre fico nervosa com essas ping-pong aí. Time de futebol. Ai, Corinthians. Livro inesquecível. Ai, tem tantos, gente. Ai, eu gosto daquele Caibalion, das leis herméticas, Caibalion. Esse livro é muito bom, das leis herméticas. Muito bom. Tem depois aquela viagem também. Tem o Mito da Beleza. O Mito da Beleza, mulheres e homens, leiam. O Mito da Beleza é maravilhoso. Sobre o que fala o Mito da Beleza? Ele fala sobre o mito da beleza. Sobre feminismo, sobre como não só a indústria pornográfica, mas também como a indústria da mídia, da propaganda, as ondas, né, do feminismo, fala bastante sobre isso, sobre o mito da mulher ter que ser bonita, esteticamente falando. Enfim, o mito da beleza, no geral, também fala muito sobre os homens. É muito bom. Música preferida? Nossa, que difícil. Pode ser cantora preferida? Pode. Se você é cantora, você vai lembrar de uma música. Ah, é a Pitty, gente. Eu amo a Pitty. Tem uma música dela muito boa que eu amo também. Ai, como que é o nome daquela música? Ai. Gente, Serpente, da Pitty. Pronto. Filme marcante. Ai. Bom, um filme que marcou minha vida foi todos do Harry Potter. Marcou muito minha infância, nossa. Ídolo político. Eu curto o Obama. O Obama é um ícone, um líder. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Woodstock, 1969, 1969, né? Vitória, ou Red Hot, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muitíssimo essa hora divertida de conversa. Muito obrigada pelo convite, Breno.
Obrigada, Operamundi, Sub40. Obrigada, galera do chat. Tenham uma ótima noite. Tamo junto. Chega ao final mais uma edição do programa Sub40. Hoje, nossa convidada foi a atriz e diretora pornô Dread Hot. Queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com o Super Chat ou o Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Operamundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub40 será no dia 8 de julho, quinta-feira próxima, às 20 horas. O convidado será o vereador porto-alegrense policial civil Leonel Hadi, eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Ele é um dos expoentes da polícia antifascista e sobre isso que nós vamos conversar, sobre polícia e luta contra o fascismo. Até lá, boa noite e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Operamundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Operamundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.